Eduardo, você não repara nessa mesa, não? Você viu que ela tá balançando um cadinho? Não. Isso que foi o rapaz serralheiro que fez pra nós. Ele colocou o negócio na posição errada aqui, aí eu tenho que mandar pra ele, mas ainda não tive tempo. Não reparei, né? Se bobear, eu vou falar aquilo pra vir cá até hoje mais tarde ou amanhã, porque balançando ainda não. Ô Pedro, tiver no jeito aí. Tá na central? Beleza. Eduardo, agora só te esperando, viu? Pode ir? Pois é, pode ficar à vontade aí. Tem que fazer uma apresentação aqui, o povo é todo. Pode ir, estou às ordens. Bem-vindos ao Podem de Centopeia, o podcast voltado para o mundo da engenharia. Uma colaboração entre o CREA de Minas Gerais e a Centopeia, que é a Associação Centro-Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia. E hoje nós temos um tema muito legal para poder discutir aqui. A gente estava até conversando um pouquinho antes ali, né, Eduardo? É. Não tem jeito, a gente sempre tem essas conversas ali um pouquinho antes da gente iniciar o podcast. E eu gostaria de acrescentar, né, que a gente vai falar de micro-organismos, homeopatia e macro-organismos, né? São assuntos assim que a gente que não é tão da área, às vezes a gente não tem noção da importância que esses assuntos têm para o nosso dia a dia mesmo, né? Porque o Eduardo, ele tem a formação dele, ele vai falar um pouco, vai se apresentar para vocês aí, mas isso é de uma importância, de uma relevância assim, sem tamanho para o dia a dia nosso, de pessoas comuns mesmo, né? Que a partir do momento que você vai ali no supermercado, você compra o alimento, você ingere esse alimento, você já participou de todo aquele processo do agro, envolvendo micro-organismos, macro-organismos, né? E agora o Eduardo vem com a homeopatia aí para poder dar um pouco mais de saúde, mais qualidade de vida para nós, e mesmo que a gente não saiba disso. Eduardo, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho sobre você. Bom, pessoal, bom dia. Eu me chamo Eduardo, sou Eduardo de Oliveira Fargnoli, sou técnico em agropecuária, sou extensionista da Emater MG no escritório local de Curvelo. Tenho graduação em administração de empresa, tenho uma pós-graduação em gestão do agronegócio e legislação ambiental e estou na minha segunda pós-graduação em homeopatia em agrosistema. E trabalho com micro-organismo desde 2019. Né, implementando os produtores que a gente atende, né, os agricultores familiares em Curvelo e região, porque acaba que de outros municípios também demandam, né, a gente consegue atender alguns fora do município de Curvelo. Sim, com certeza. Eduardo, uma coisa que eu quero começar falando, cara, é a respeito dos micro-organismos, né? Tá. O que seria um micro-organismo no tema que você quer abordar? Porque micro-organismo, a ideia que todo mundo tem é aquela coisa de escola, né? Que aprendeu ali na escola, que é um micro-organismo é aquele que você não consegue enxergar, né? Você não tem aquele contato com ele. Mas vocês aprofundaram muito mais nisso aí. Então eu quero ver na visão de vocês aí o que seria o micro-organismo e para que ele serve. Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: o solo, a terra onde a gente produz alimento, ela é um organismo vivo, composto de vários micro-organismos e macros também, porque a gente tem insetos, a gente tem formiga, a gente tem minhoca, que são macro, e a gente tem os micro, que são as bactérias, são os fungos, são os ácaros, né? Que são necessários para a produção. Então, o solo, a gente encara o solo como um ser vivo. Ele é um ser vivo. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos pensar nos micro-organismos. A doutora Patrícia Refati é uma pós-doutora em microbiologia do solo. Ela, no estudo dela, ela chegou à conclusão seguinte: um solo saudável, em 1 hectare de solo saudável, que seria um campo de futebol 100%, a gente teria, um solo saudável teria que ter 5 toneladas de micro-organismos. Então, se a gente pensar que são seres microscópicos, se a gente pensar o que são 5 toneladas, são 5 mil quilos de micro-organismos. Então, assim, praticamente o solo é só ser vivo, né? Só que no dia a dia da produção agrícola que a gente faz, você vai, entre aspas, você vai matando essa biota do solo. Você ara, você gradeia, você aplica herbicida, inseticida, acaricida, fungicida,
você expõe o solo ao sol, que é um bactericida, né? De primeiríssima qualidade. Então, esse dia a dia, a tendência nossa é reduzir essa biota do solo. Essas práticas integrativas, vamos chamar assim, de microbiológicos, de macrobiológicos, de homeopáticos e de práticas conservacionistas, a gente tenta reduzir ao máximo, e com o microbiológico, né, que a gente coleta e reproduz, a gente tenta repor. Então, o biológico, para a gente repor ele, o micro, é como se fosse uma transfusão de sangue. Nós estamos repondo aquela biota que aquela prática reduziu. Então, a princípio, é isso aí. Sim, dá um show de bola. E, né, você já deu uma introdução muito boa sobre os micro-organismos, né? E agora eu gostaria de saber como que esses micro-organismos e a homeopatia se aplicam no conceito da agricultura ali. Tá. Né? Então, o cara que tem ali, às vezes, a fazendinha dele, como é que isso aí pode ajudar esse produtor? Tá. Então vamos lá. Por exemplo, são técnicas que elas são super acessíveis ao produtor, seja ele agricultor familiar, seja ele pequeno, seja ele grande. Eu conheço, por exemplo, a gente tem uma grande empresa aqui, como eu não pedi autorização, não vou falar, nós temos uma grande empresa de reflorestamento aqui no município de Curvelo, que ela tem mais de 30 mil hectares de florestas, e ela, há 7, 8 anos, ela trabalha, ela montou uma biofábrica de micro e de macro-organismos, ela gastou mais de R$1 milhão. Então, assim, quando a gente pensa que é só o pequeno, não. Hoje, os grandes produtores, Goiás, Mato Grosso, produtor de 200 mil hectares, está todo mundo trabalhando com biológico, entendeu? Então, vamos lá. O micro-organismo, gente, como eu falei, quando a gente pensa assim, um solo ele precisa de matéria orgânica, a planta precisa de matéria orgânica. A planta não precisa de matéria orgânica, ela precisa do micro-organismo. O micro-organismo é que precisa da matéria orgânica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se alimentar da matéria orgânica e vai disponibilizar para a planta os nutrientes que a planta precisa. Então, assim, a matéria orgânica nada mais é do que um alimento para o micro-organismo se alimentar e disponibilizar para a planta. Entendeu? Então, assim, se a gente pensar num sistema radicular de planta, que ele tem aquele universo em volta dele que a gente chama de rizosfera, aquela rizosfera ela é cheia de micro-organismos que estão ali se alimentando de exudados que a planta libera e, em troca, está disponibilizando nutrientes para ela. E esses nutrientes ele vai pegar da matéria orgânica que o solo tem. Então, na realidade, não é a planta que precisa da matéria orgânica, é o micro-organismo. E aí, pegando o gancho também da homeopatia, que é uma prática também conservacionista e tal, a homeopatia também, hoje, a alopatia, que é os medicamentos que a gente toma, se eu estou com febre, eu tomo um antifebril, se eu estou deprimido, eu tomo um antidepressivo, é o alopático. Então, ele trabalha... O alopático ele trabalha com o contrário. Sim. Se eu estou com febre, eu tomo um antifebril. Se eu estou depressivo, eu tomo um antidepressivo. E a homeopatia ela trabalha com o similar. Ela vai trabalhar com o idêntico. Por quê? O medicamento homeopático ele funciona como ele leva uma informação para o seu organismo, para o seu organismo, para o solo, para a planta, para o animal, ele leva uma informação para a sua energia vital. Então, por exemplo, quando a gente adoece, a primeira coisa que adoece no ser humano, no animal, no solo, na planta, é a energia vital dela. A partir dali, ele começa até ele aparecer o sintoma. Então, a primeira coisa é a energia vital. A homeopatia, ela vai despertar, ela vai mandar uma mensagem para essa energia vital